Nessa mesma rua, mais à frente, depois eu conheci um outro poeta importante também, que era Gilberto Avelino, filho de Ednor Avelino, é isso? Gilberto Avelino. Papai me levou até a casa dele, que era perto da Cantina das Irmãos, alguns aqui sabem. E eu me lembro de um livro que ele nos deu, nos presenteou, um autógrafo para papai, que se chamava Elegias do Mar Aceso em Lua, em Lua. Pois é, a memória de Nelson é bem melhor do que a minha. Está vendo que essa questão de idade não é muito relativa. Elegias do Mar Aceso em Lua, exatamente. E é um belíssimo livro. Depois eu vi também numa coletânea, numa antologia que foi feita com a obra dele. Aliás, um poeta que merece ser lembrado, ser mais estudado, viu? Eu coloco isso aqui, chamo a atenção para ele. Bem, no mesmo bairro também, Luiz Carlos Guimarães, mais adiante, morava na mesma rua que o Odem Madruga mora hoje, as Pacífico Medeiros. E o Odem, pelo que eu soube, até com satisfação e com alívio, por uma razão muito peculiar, eu soube que ele decidiu ser candidato à Academia de Letras, na vaga de Ticiano Duarte. Não é oficial, não posso declarar isso por ele, mas eu sei que há essa intenção declarada ou aceita, né? Porque até então o Odem era refratário a ele. Hein? Só uma interrupção aí. Sim. Dizem até que o Odem já está comigo. O que é ótimo, né? E eu confesso, eu sou admirador do estilo de Odem Madruga. Eu acho que ele é um jornalista que sabe trabalhar o estilo, né? Então faz uma espécie de crônica que é muito interessante. É um grande leitor, né? Bem, mas aí, quer dizer, eu estou colocando essas coincidências para tentar puxar a brasa para minha sardinha, né? Tentar valorizar o Barro Vermelho como um espaço poético, né? E em alguns dos meus livros eu até canto o Barro Vermelho, eu até faço uma espécie de homenagem ao Barro Vermelho, né? Porque é um lugar assim que de fato teve para mim uma grande importância na minha formação, né? Como um menino que transitava ali inquieto, brincando ali de todas as brincadeiras de infância, né? E que é um espaço hoje assim, um bairro muito diferenciado na cidade, porque é um bairro que lembra e cultua tradições, né? Sempre a gente percebe que que traz um pouco daquela Natal que a gente já não vê muito por aí, né? Tudo hoje muito frenético, né? Ainda mora lá, né? Tem um outro ritmo, né? Barro Vermelho. Mas isso foi o início, né? Meus avós, os meus ascendentes são todos do Seridó. E também, dos meus livros, quem se aventurar em lê-los, vai perceber que eu tenho algo telúrico com relação ao Seridó. Porque eu passei muitas férias nas fazendas lá da minha família, né? Meu avô tinha uma fazenda chamada Poço da Pedra, lá em Cruzeta, na mesma cidade, né? Tem o Cauaçu, que é uma fazenda da minha família também, e assim, eu passei muito tempo da minha infância nessas fazendas, quando nem existia luz elétrica por lá. Então eu trago assim um espírito rural também muito curioso, muito interessante.
Então, assim, foi esse o início, que depois, a partir das primeiras leituras, estudando numa escolinha chamada Escolinha do Carequinha, né, jardim de infância, preliminar, eu comecei as minhas primeiras leituras, né? Depois fui para a escola pública, né? A Escola Jerônimo Gueiros, também de Barro Vermelho. Depois o Manuel Dantas, Sebastião Fernandes. E ali eu conheci um professor que eu gosto sempre de homenagear, que se chama Antenor Laurentino Ramos. Foi meu professor de francês. Pois é, no Manuel Dantas e no Sebastião Fernandes. Antenor viu em mim assim uma pessoa interessada na língua e na cultura francesa, e eu tirava sempre as primeiras notas, as melhores notas da escola, e ele me deu uma bolsa, né, de estudos na Aliança Francesa, né? Então eu também, isso aí me fez ter mais interesse também por ampliar os meus horizontes culturais, literários, né? Então, assim, a partir daí eu comecei a escrever, e também por incentivo de uma professora de português chamada Séries. Eu nunca mais a vi, não sei onde ela anda, não sei se reconheceria também, mas o nome dela era Séries. E ela tinha um caderno de redação. Toda semana eu fazia um texto, disciplinadamente, e eu era o único da turma que escrevia esse texto sem perder o tempo que era destinado a isso. Todos os outros atrasavam, entregavam um texto a cada 3 semanas, e eu não. Então era mais ou menos o que eu faço hoje, quando eu escrevo no jornal toda semana, e não tenho tanta dificuldade assim de criar, de estabelecer uma disciplina, né? Porque já naquela época eu já fazia isso. Foram os meus primeiros momentos, as minhas primeiras leituras vieram com a pequena biblioteca do papai. Eu me interessava muito por crônica, Fernando Sabino principalmente, era o meu autor predileto, o mineiro Fernando Sabino, homenagear Zé de Castro aqui. E assim, teve um momento muito curioso, muito interessante, muito valioso para mim, em que eu reuni todos os livros que eu tinha de Fernando Sabino, que era uma coleção, cada lombada tinha uma cor diferente, né? Então, todo ano ele lançava, era como o Roberto Carlos, né? Não sei se vocês se lembram, não é, Nelson? Era sempre em dezembro. Era meio Roberto Carlos mesmo. Rubem Braga é o Papa, né? Mas eu gostava mais de Fernando Sabino. Conto Marcado, Grande Mentecato. Então eu reuni os livrinhos, eu tinha 14, 15 anos, e fui num lançamento que ele fez do livro chamado O Gato Sou Eu, nos Astrais, nos Antigos Astrais. Chegando lá, aí papai disse: olha, meu filho aqui está com esses livros e tal. Aí, tinha uma fila imensa. Aí eu cheguei lá eram uns 8 livros. Ele autografou todos os livros, mas eram autógrafos, sabe, cada um diferente do outro. E eu me lembro ainda do autógrafo que ele fez no Grande Mentecapo, né? Com a lembrança de Geraldo Viramundo, que era o personagem, né, do romance picaresco, né, dele. Nosso Irmão Espiritual. Um abraço para Lívia Oliveira e tal. Então tenho todos esses livros autografados até hoje, e são autógrafos todos diferenciados e bem longos, né? E nessa mesma época eu peguei o autógrafo pessoalmente de Câmara Cascudo. Fui a pé do Barro Vermelho até a cidade, até a casa dele. Cheguei lá, a Dona Dália me recebeu. Foi um ano antes dele falecer. Foi em 85, ele faleceu em 86. E aí ela me levou até ele, e ele estava muito sóbrio, muito lúcido.
olhou para mim com aquele, levantou os óculos assim, aqueles óculos grossos, né? Perguntou meu nome e foi quem escreveu. Quem, antes de Nelson Patriota, foi ele que me chamou pela primeira vez de Lívio Oliveira. Porque antes, o meu nome é Lívio Alves Araújo de Oliveira, Alves dos pobres, né? Aí chegou um momento em que eu precisei dizer qual era o meu nome, como Mário de Andrade fez com Fernando Sabino. O nome de Fernando Sabino era Fernando Tavares Sabino. Aí ele disse, você tem que escolher o Fernando Sabino, o Tavares Sabino, o Fernando Tavares. Ele disse, Fernando Sabino. E Nelson, no Galo, quando publicou meus primeiros poemas lá no Galo, com Luiz Carlos Guimarães, Nelson disse, Lívio Oliveira fica melhor. Por causa da literação e tal, que também tem Lívio Alves, mas Lívio Alves já tem outro peso, né? Podem confundir com outra. E Nelson foi quem disse, né? Melhor Lívio Oliveira. Ele batizou, né? Me batizou, isso aí só que Câmara Cascudo, em 85, tinha feito isso. Eu disse meu nome completo e ele botou ao Lívio Oliveira, afetuosamente, Câmara Cascudo. Que é o nome correto, né? Pois é, aí quer dizer, Nelson sabia das coisas porque. E aí eu me lembro de Dona Dália olhando para o autógrafo e dizendo, olha, como a letra dele está boa hoje, e realmente está linda a letra, aquele ser aberto assim. E pronto, então, a partir daí eu inventei esse personagem na minha vida de que eu era um escritor, né, ou que poderia ser, né? Até hoje estou tentando ser. E aí eu publiquei esse livro aqui, foi o primeiro livro que eu publiquei em 2002 na S Editoras, Colecionador de Horas, né? Interessante que quem viu esse livro, o texto, primeiro, e aceitou essa possibilidade de publicação, que era a pessoa que cuidava do projeto editorial da AS, foi Franco Jaziello. Foi ele que fez, que deu uma espécie de aval, né? Tudo bom, Francisco? Aí Franco Jaziello disse, não, é um livro publicável, né? Foi em que ano? 2002, né? Não sei se vocês se lembram lá da S, perto do shopping ali, era Cícero e Aldair, se não me engano. Aldair eu acho que era o proprietário. Eduardo fez uma programação fantástica lá, sempre com atores e atrizes, inclusive eu faço questão de lembrar que Titina Medeiros era exatamente. No meu sarau foram Quitéria Kelly e Nara Kelly. Você se lembra, né, Eduardo? Exatamente. Duas atrizes importantes. Então, assim, Eduardo, além de fazer aquele trabalho com a gente, com os escritores, ele fazia com os atores. Então, e com músicos também, porque a gente terminava convidando algum músico para. E eu me lembro que o meu foi. Eu dei uma sorte danada na época de estar cheia a casa, né, a livraria no dia. Foi uma festa maravilhosa. Eu tenho as fotos lá em casa. Mas era editora também, eles publicavam. Era, isso aqui. E esse livro, assim, hoje não é muito difícil isso acontecer aqui no Rio Grande do Norte. Mas foram eles que bancaram. Eles, quer dizer, Então, eu tive essa sorte aí, né? E, bem, aí depois vieram os outros. Eu não sei se você quer que eu prossiga assim. Viu, Lívio? É o seguinte.